Capítulo 11. O Manual de Escuta. São expostos aqui 4 tipos de ajuda, usados em momentos diferentes, com propósitos diferentes. Certifique-se de que você domina o primeiro, antes de tentar os outros. Quando os aprender e eles se tornarem parte do seu modo de lidar com as pessoas, você verá que vai usar cada um deles nas situações mais apropriadas. Primeiro tipo de ajuda: ajudar outra pessoa a focalizar enquanto ela fala. Letra A. Escuta absoluta. Essa escuta é um método do reflexo de sentimentos, que foi elaborado por Carl Rogers. Continuando. Se você reservar um tempo para ouvir alguém e disser apenas se está ou não entendendo, você vai descobrir um fato surpreendente. As pessoas conseguem dizer muito mais e também descobrir mais em si mesmas do que nos diálogos comuns. Se usar apenas expressões como sim ou entendo, ou sim, entendo como você se sente, ou me perdi, pode repetir? Você verá que um processo profundo se desenvolverá. Nos diálogos comuns em sociedade, quase sempre impedimos que os outros sigam longe intimamente. Os conselhos, as reações, os encorajamentos, os estímulos e os comentários bem intencionados realmente não deixam as pessoas sentir-se compreendidas. Tente acompanhar o outro atentamente, sem impor nada que seja seu. Você ficará admirado. Dê ao focalizador uma ideia precisa de quando você está entendendo ou não. Imediatamente você será um bom ouvinte, mas você deve ser franco e dizer quando não consegue acompanhar. Abre aspas. Você pode dizer isso de outro modo? Não compreendi. Fecha aspas. No entanto, ajuda bastante se você, o ouvinte, refletir cada questão que o outro apresenta, na medida em que você as entenda. Chamam isso de escuta absoluta. Nunca levante tópicos que a pessoa não expressou. Nunca imponha as suas interpretações, nunca acrescente suas ideias. Só existem 2 motivos para se falar enquanto se ouve: mostrar que se está entendendo perfeitamente, reafirmando o que a pessoa disse ou quis dizer, e pedir que ela repita para esclarecer. Mostrando que você entende com exatidão. Diga uma ou 2 frases que reproduzam um sentido pessoal que o focalizador quis transmitir. Em geral, a frase é sua, mas use as palavras da pessoa nas questões mais sensíveis. As pessoas precisam ouvi-lo para parar. Precisam saber que você entendeu cada passo. Diga 1 ou 2 frases a cada questão apresentada pelo outro, a cada coisa que ele tente transmitir. Geralmente, isso ocorre a cada 5 ou 10 frases. Não deixe falando sozinho, mas refira-se a cada ponto para que ele perceba, bom ou mal. Não tente emendar, mudar, nem melhorar o que é dito. Tente captar o essencial, no sentido exato e com o sentimento do focalizador. Às vezes, se dizem coisas complicadas. Não se consegue entender de uma só vez o que a pessoa disse e qual o significado daquilo para ela. Primeiro, diga uma frase ou 2 a respeito do ponto crucial apresentado por ela. Verifique com ela se está certa. Deixe-a corrigi-la e ampliá-la se quiser. Assimile e reafirme o que essa pessoa mudou ou acrescentou, até que ela confirme que você entendeu exatamente o que foi dito.
Construa outra frase para dizer o que aquilo significa para ela ou como ela o sente. Por exemplo, suponha que uma mulher esteja falando sobre uma série de acontecimentos complicados, o que certas pessoas lhe disseram, como e quando, para desprezá-la. Diga, primeiramente, uma ou duas frases que afirmem o ponto crucial do que a mulher disse, do modo que ela interpreta a situação. A mulher corrige em parte o que você disse para que seja mais preciso. Aí você reafirma as correções dela. Abre aspas. Ah, então não foi o que elas fizeram aquilo, mas sim que todas concordaram com isso. Fecha aspas. Ela pode acrescentar outras coisas que você, mais uma vez, assimila e reafirma, aproximadamente como foi apresentado. Assim, quando você tiver compreendido bem, construa outra frase a respeito do sentido ou do sentimento pessoal que a questão tenha como um todo. Abre aspas. E o ruim disso é tê-la feito se sentir desprezada. Fecha aspas. Subtítulo. Quando você não entende o que o outro diz, ou se confunde ou se perde. Existe uma maneira de pedir para que se repita ou se esclareça. Não diga, não entendi nada. Em vez disso, pegue os trechos que você compreendeu, mesmo que muito vagos ou apenas o começo, e use-os para saber mais. Abre aspas. Entendi que isso é importante para você, mas ainda não entendi do que se trata. Fecha aspas. Não diga um monte de coisa se não tiver certeza de que o outro quis dizer isso. Ele terá de perder muito tempo explicando por que o que você disse não é pertinente. Diga apenas o que ouviu com certeza e peça ao focalizador que repita o restante. Reafirme ponto por ponto o que ele lhe disser. Não deixe dizer mais o que você consegue assimilar e reafirmar. Interrompa, reafirme e deixe-o continuar. Subtítulo. Como saber quando se está acertando? Você sabe disso quando a pessoa se aprofunda em seus problemas. Por exemplo, talvez ela diga, não é assim, é mais... E depois se aprofunde mais no problema para saber qual é a sensação real. Você fez o certo. As palavras podem não ter sido as corretas ou podem ter soado incorretas para a pessoa, muito embora tenha sido muito próximas do que ela disse pouco antes. O que importa, porém, é que, como as suas palavras levaram o outro a se aprofundar no problema, é que elas tiveram o resultado correto. Seja o que for que a pessoa diga depois, assimile isso e reafirme. É um passo adiante. Entretanto, a pessoa pode ficar em silêncio, satisfeita por você ter conseguido entender tudo até ali. Ou pode demonstrar um alívio, um relaxamento, é isso mesmo, corporal, uma inspiração profunda, um suspiro. Momentos assim ocorrem vez ou outra, e depois eles surgem passos novos ou complementares. Você também pode saber que tudo vai bem atentando para os indícios mais sutis do relaxamento, resultante do fato de ser ouvido corretamente. A sensação que todos temos ao tentar dizer algo é, enfim, conseguir transmiti-lo. A sensação de que não temos de repetir mais aquilo. Quando uma pessoa apresenta uma ideia ou uma parte dela, ocorre uma tensão, uma contenção da respiração.
que pode continuar por algum tempo. Quando o ponto central é por fim dito, perfeitamente entendido e correspondido, ocorre um relaxamento na forma de expiração. A pessoa não precisa mais guardar aquilo no corpo. Aí, outra coisa pode sobrevir. Abre parênteses. É importante aceitar o silêncio, que pode ocorrer por um tempo aparentemente longo, até cerca de 1 minuto. O focalizador sente então uma paz interna que permite o afloramento de outra coisa. Não perturbe essa paz, falando desnecessariamente. Fecho parênteses. Subtítulo: Como saber quando se está errando e o que fazer? Se o focalizador repete quase sempre a mesma coisa, ele acha que você ainda não entendeu. Veja em que as palavras dele diferem do que você disse. Se nada parecer diferente, repita tudo de novo e acrescente. Mas isso não é tudo, ou isso não é assim. Quando você responde, o rosto da pessoa pode ficar crispado, tenso, confuso. É uma demonstração de que ela está tentando entender o que foi dito. Você deve estar errando ao acrescentar algo ou por não entender a situação. Pare e peça ao focalizador que repita qual é a situação. Se ele mudar de assunto, sobretudo para um tema menos significativo ou menos íntimo, estará dizendo que desistiu de transmiti-lo corretamente. Você pode interromper e dizer algo como, abre aspas, continuo pensando no que você tentava dizer sobre tal e tal. Sei que não entendi bem, mas quero entender. Fecha aspas. Diga apenas a parte que você tem certeza e peça ao focalizador que continue dali. Cedo ou tarde, você vai entender, não importa quando. Pode ser na terceira ou na quarta tentativa. As pessoas conseguem penetrar melhor em seus sentimentos quando outra pessoa está ouvindo ou tentando entender cada detalhe com precisão, sem acréscimos nem elaborações. Existe uma centralização que, depois de certo tempo, é facilmente reconhecível. Como o trem nos trilhos, é fácil reconhecer quando você está desligado. Tudo para. Caso isso aconteça, volte ao último ponto sólido e peça à pessoa que continue dali. Se achar difícil aceitar alguém que tenha traços desagradáveis, pense que essa pessoa está tentando enfrentá-los intimamente. Em geral, é mais fácil aceitar a pessoa interna que luta contra esses traços. À medida que você escutar, vai descobrir tal pessoa. Da primeira vez que você fizer a escuta, repita quase palavra por palavra o que a pessoa disse. Isso o ajudará a perceber como é difícil entender o que ela quer dizer sem acrescentar, sem predeterminar, sem colocar algo seu nisso. Quando conseguir não fazer essas coisas, reafirme apenas o ponto crucial, a questão que está sendo apresentada e as palavras relativas ao sentimento. Para facilitar, pare um segundo e sinta o seu novelo de sentimentos, tensões e expectativas. Depois, abra esse espaço. Nesse espaço aberto, você conseguirá escutar. Você se sentirá alerta e talvez um pouco empolgado. O que a outra pessoa dirá nesse espaço de espera que só existe para que ela se manifeste? É muito raro um espaço desse ser concedido por alguém. As pessoas quase nunca
cedem um espaço suficiente em si mesmas para realmente escutar o outro. Subtítulo. Letra B. Ajudando o Feldsense a se formar. É possível uma pessoa focalizar um pouco entre uma comunicação e a seguinte. Tendo apresentado a questão e sido entendida, pode focalizar antes de fazer a próxima afirmação. A maioria não faz isso, costuma passar de um ponto para o outro apenas falando. Como ajudar a pessoa a parar e chegar ao Feldsense do que acabou de dizer? Esse é o segundo movimento da focalização. Encontrar o Feldsense é como dizer a si mesmo, abre aspas, isso, bem ali, é isso que está confuso, fecha aspas. E depois sentir isso. O focalizador precisa ficar em silêncio, não só externa, como também internamente, para que o Feldsense possa se formar. Não demora mais que 1 minuto. Algumas pessoas falam o tempo todo, ou em voz alta, ou consigo mesmas. Assim, nada do que sente pode se formar, e tudo continua sendo amontoado doloroso de confusão e rigidez. Quando um Feldsense se forma, o focalizador sente alívio. É como se todo sentimento ruim fosse para um só ponto, bem preciso, e o resto do corpo se sentisse mais livre. Quando o Feldsense se forma, as pessoas podem se referir a ele. Conseguem perguntar o que há nele, conseguem sentir à sua volta e dentro dele. Subtítulo. Quando ajudar o outro para que deixe o Feldsense se formar. Deve-se ajudar o outro quando ele já disse claramente tudo o que queria, e daí em diante há uma confusão, ou um emaranhado rígido e não resolvido, e ele não sabe como prosseguir. Deve-se ainda ajudar quando você sentir que existe um ponto determinado que pode ser mais esmiuçado. E também quando o focalizador ficar rodeando um tema e nunca se aprofundar nos seus sentimentos a respeito, ele pode começar a dizer coisas que não obviamente pessoais e significativas e mudar de assunto. Não lhe diz nada que faça sentido, mas parece querer dizer. Nessa situação bastante comum, você pode interrompê-lo e sugerir com cuidado um modo de se aprofundar mais no sentimento. Focalizador dizendo, abre aspas, não tenho feito nada a não ser cuidar da Carmen, desde que ela voltou do hospital. Não tive tempo para mim. E agora, quando consigo um tempo, só quero pegar rápido outra coisa para fazer. Fecha aspas. Ouvinte. Retornando. O que acabou de ouvir. Abre aspas. Você não teve condições de ficar consigo mesmo por tanto tempo, e agora, quando tem, não fica. Fecha aspas. Focalizador. Abre aspas. Ela precisa disso e daquilo, e faça o que fizer, nunca está bom para ela. A família dela é assim, isso me irrita. O pai dela também foi assim quando ficou doente, o que durou anos. Todos são pessimistas, irritadiços e zangados para com os outros. Fecha aspas. Ouvinte. Abre aspas. Você fica irritado com o jeito dela, com o jeito deles. Fecha aspas. Focalizador. Abre aspas. Sim, fico irritado. Com toda certeza. É um clima ruim. É viver num clima ruim. Sempre tudo cinza, sempre aborrecido com algo. Outro dia, quando eu... Fecha aspas. Ouvinte interrompendo. Abre aspas. Espere. Fique um instante com a sua sensação de raiva. Sinta durante 1 minuto. Veja o que mais há nela. Não pense em nada.
Fecha aspas. Subtítulo: Como contribuir para que o Felt Sense se forme. Existe uma gradação da quantidade de ajuda de que as pessoas precisam para ter contato com o Felt Sense. De início, dê sempre o mínimo possível de ajuda. E um pouco mais se achar que não foi suficiente. Algumas pessoas não precisam da ajuda do ouvinte, exceto a sua disposição de ficar em silêncio. Se você nunca falar e se não as interromper nem desviá-las do rumo, elas terão contato com o que necessitam ter. Não interrompa o silêncio por pelo menos 1 minuto. Depois de ter respondido, verificado e entendido corretamente o que você disse, fique quieto. A pessoa pode precisar de uma frase ou outra sua para fazer uma pausa no qual o Felt Sense venha se formar. Essa frase pode ser simplesmente uma repetição lenta da última frase ou algo importante que você tenha dito. Pode apenas indicar de novo o mesmo ponto. Por exemplo, na situação anterior, você poderia ter dito devagar e com ênfase, muito irritado, e ficaria em silêncio. A sensação da pessoa com relação a tudo que esteja ligado à irritação se formaria. Seja o que for que o focalizador diga após uma tentativa sua de ajudá-lo a encontrar o Felt Sense, reflita sobre o ponto crucial. Não se preocupe se não conseguir de imediato o momento mais profundo de silêncio que acha necessário. Logo mais poderá tentá-lo. Prossiga com o que aparecer, mesmo que o focalizador tenha saído do rumo momentaneamente. Se após várias tentativas a pessoa ainda não sentir que está se aproximando de algo, diga a ela que tente de uma forma mais direta. Diga explicitamente, abre aspas, fique com isso 1 minuto, procure senti-lo mais fundo, fecha aspas. Você também pode dar todas as instruções da focalização ou algumas delas. Outra possibilidade é formular uma pergunta para o focalizador. Diga-lhe que a faça internamente, que pergunte não a cabeça, mas as entranhas. Abre aspas. Fique em silêncio e não responda a pergunta verbalmente. Aguarde até que algo surja do seu sentimento. Fecha aspas. Perguntas como essas são sempre melhores se forem abertas. O que é isso na realidade? O que faz isso continuar assim? Outro tipo de pergunta aplica-se à coisa toda. Onde eu estou empacado nisso tudo? Use-a quando tudo estiver confuso ou quando o focalizador não souber como começar. Se o focalizador deixou a sensação se formar e continuar imobilizado, talvez ajude a perguntar. Abre aspas. Qual seria a diferença se estivesse tudo bem? Como deveria ser? Diga à pessoa que sinta esse estado ideal por instantes e depois pergunte: qual é o obstáculo para isso? Fecha aspas. O focalizador não deve tentar responder a pergunta, mas sentir o que está atrapalhando. Com todos esses recursos, é necessário que o focalizador pare de falar, tanto em voz alta quanto intimamente. Deixa-se emergir o que há por dentro, em vez de forjá-lo. Apenas pergunte. Abre aspas. No que a minha vida continua empacada? Fecha aspas. Isso lhe trará o Felt Sense dos problemas rapidamente, se você não responder verbalmente. Outro enfoque.
Pegue as 2 ou 3 coisas mais importantes que o focalizador acabou de dizer, se você achar que elas constituem uma ideia. Diga a ele, abre aspas, quando eu disser o que vou dizer, não diga nada a mim nem a você. Simplesmente sinta o que vai aparecer. Fecha aspas. Diga então as 2 ou 3 coisas, cada qual em 1 ou 2 palavras. Esse método também ajuda quando a pessoa não quer dizer algo íntimo ou doloroso. O focalizador pode trabalhar com ele sem precisar dizer a você do que se trata realmente. Você pode ouvir e ajudar sem saber o que é, até porque isso magoa ou o confunde de alguma maneira. O capítulo 10 continua na próxima gravação.